todos. É mesmo um grande prazer estar aqui fisicamente com vocês. De certeza que já ouviram isto hoje muitas vezes e na verdade é o que eu sinto, estar aqui com muitas caras conhecidas, com os nossos parceiros, depois deste tempo que não foi muito agradável, e retornar aqui fisicamente é efetivamente um grande prazer. Na verdade, esta situação que nós vivemos ultimamente, o Covid, permitiu impulsionar um pouco a economia digital e, de alguma forma, ser o catalisador para, de alguma forma, termos aqui organizações mais preparadas para os dados e, efetivamente, as organizações que estavam mais preparadas para os dados conseguiram sobreviver melhor a este período onde estava tudo fechado em casa, os trabalhadores estavam fechados e conseguiram continuar a fazer o negócio que tinham que fazer e salvar assim também os postos de trabalho e evoluir neste sentido. Todos os dados que são... Portanto, esta nova estratégia, de alguma forma, a tecnologia também tem permitido isto e o Cloud BI tem, de alguma forma, também facilitado e tem sido promotor desta transformação que as organizações têm estado a ter. Aqui connosco temos o Nélio Marques, da Casa da Moeda. É uma das primeiras organizações e mais com uma parte pública e de alguma forma é representante também para o país neste primeiro movimento para a Cloud. Temos também connosco o Fernando Rodrigues, da Click, e temos connosco o Alex Campos, da Cloudera. E de alguma forma também vamos ter aqui uma visão entre a visão, vamos dizer, cliente e a visão fornecedora de tecnologia, de forma que estas novas tecnologias nos permitem ajudar a trabalhar com dados e efetivamente criar esta cultura de data-driven que o Luís Gonçalves falou. E passava já a primeira pergunta para o Nélio. Obrigado, Nélio, pela tua presença. Sabendo eu que foste uma das primeiras organizações, enquanto representante da Casa da Moeda, naturalmente, passar por este processo de Cloud BI, diz-me que tipo de necessidades é que vocês tiveram para tomar esta decisão? De alguma forma, como é que foi o percurso? Que dificuldades ou que desafios tiveram que ultrapassar, mas também que benefícios obtiveram deste processo? Bom, antes de mais, bom dia a todos. O meu nome é Nélio Marques, como o Bruno acabou de dizer. Para vocês, só antes de responder à questão, para dar algum contexto, que não conhecem, a Imprensa Nacional Casa da Moeda produz grande parte dos documentos e do que trazem na vossa carteira, excepto as notas, o resto somos nós tudo o que fazemos, cartões de cidadão, passaportes, documentos únicos automóveis, as moedas, entre muitos outros serviços. E, na verdade, somos uma empresa originalmente fabril, portanto, onde a gestão dos dados tem uma importância bastante grande e realmente também ter a informação atempada é muito relevante. Respondendo diretamente à questão, bom, eu acho que nada como receber um telefonema de manhã da administração a dizer que não há dados ou que o BI não está a dar a informação que é precisa para a gente perceber que tem ali um problema, não é? Portanto, o objetivo número 1 foi sempre resolver e melhorar a experiência do utilizador. Portanto, os utilizadores não querem saber muito o que é que está ali por trás, querem carregar no botão e ter os dados para tomarem decisões. E realmente a nossa obrigação, enquanto servidores, enquanto pessoas da IT, quando estamos a fornecer um serviço, é efetivamente conseguir dar a melhor experiência aos utilizadores e conseguir dar a informação o mais rápido possível para que eles consigam tomar as decisões. E quando estamos a falar num contexto de fábrica, onde nós produzimos milhares de documentos todos os dias, é muito importante saber exatamente quantos cartões de cidadão estão em espera, quantos passaportes é que têm que ser entregues. Em alguns casos temos documentos com alguma urgência de manhã para a tarde. Portanto, a informação é muito relevante. Portanto, o objetivo número 1 foi deixar de ter aquela conversa técnica de manhã com as pessoas a máquina foi abaixo, a memória não chegava. Portanto, eles não querem saber disso. Isso é uma linguagem técnica. Eles querem efetivamente saber que carregam no botão, têm os dados e, by the way, querem os dados rápidos. Eles não querem estar ali
aquilo, com a bolinha a andar. Não, eles querem ter os dados rápido, querem ter uma experiência seamless e querem efetivamente que consigam tomar as decisões o mais rápido possível. O segundo ponto, que também foi importante para nós, e também está ligado ao primeiro, foi realmente conseguir sermos eficientes nos custos. Não é? Nós chegámos a uma altura, ou realmente comprávamos uma infraestrutura de uma dimensão gigantesca para aqueles 10 minutos que as pessoas usavam de manhã, ou então, e depois estava o resto do dia completamente às moscas, ou então tínhamos que, efetivamente, ter aqui uma gestão mais eficiente e ter uma gestão que nos permitisse, naqueles curtos espaços de tempo, conseguir ter grande capacidade de processamento. Portanto, esses foram os dois grandes drivers. Quais foram os problemas? Bom, os problemas e os desafios que surgem nestas questões surgem sempre é efetivamente perceber, ok, mas onde é que isto pode-se virar contra nós? Não é? Eu vou tirar daqui os dados, vou pôr os dados algures. Que problemas é que isto traz? Que desafios é que isto traz? Bom, a primeira coisa é realmente perceber onde é que estão os dados e conseguirmos resolver todos aqueles fantasmas que realmente existem à volta da cloud e todos aqueles fantasmas onde é que estão fisicamente, que mecanismos de segurança é que estão por trás, que garantias é que existem, que a informação está efetivamente lá e como é que eu, enquanto responsável da IT, consigo baixar o meu risco de, por um lado, dar um serviço bom à minha empresa, mas, por outro lado, não ter um risco tão grande de exposição de informação, um risco tão grande de aparecer num jornal no dia seguinte, porque os dados foram expostos. Portanto, isso é o que está sempre na cabeça quando realmente tomamos este tipo de decisões. Por um lado, dar um melhor serviço, é a nossa obrigação, mas, por outro lado, garantir que não aparecemos no jornal no dia seguinte. E, basicamente, depois de ter estes dois paradigmas resolvidos e depois de efetivamente conseguir consertar um baixo risco com uma utilização mais proveitosa para a empresa, é efetivamente garantir que os gastos e que a mudança está alinhada com aquela que é a utilização que a empresa vai ter. Okay. Muito obrigado, Nélio. Efetivamente, e pelo conhecimento que eu tenho da vossa casa, houve uma vantagem notória na performance em ir para a cloud e conseguir oferecer um serviço melhor a todos os utilizadores. E vocês começaram este processo antes de pandemia e, portanto, conseguiram aqui não ter uma disrupção quando as pessoas tiveram que ir trabalhar para casa, continuaram a ter acesso às mesmas ferramentas com que habitualmente já trabalhavam. E isso permitiu-vos, de alguma forma, facilitar todo o processo. Fernando, passava agora a pergunta para ti. Que outros casos de uso é que conseguiram identificar em situações semelhantes neste movimento do Cloud BI? Outros clientes, que outras vantagens em que vocês conseguiram encontrar? Bem, bom dia, antes de mais. Dos diferentes, os típico caso de uso que nós vemos é como comentou o Nélio. O primeiro de tudo, o que a IT pode ver é a poupança de custos. A poupança de custos, que é óbvio que já não vais ter dentro de um modelo SaaS, um modelo cloud, já não vais ter hardware e não tens que fazer um investimento muito mais grande para uma máquina para poder responder às necessidades de negócio. Depois, há também outras derivadas, como, por exemplo, a gente da equipa da IT pode dedicar o tempo agora a criar mais coisas, mais aplicações, mais informação pelos utilizadores e não a administrar também a plataforma, porque o tempo da administração da plataforma já não vai existir. A administração da plataforma agora é do vendor. E, portanto, a equipa da IT pode focalizar ainda mais os seus esforços pelos utilizadores do BI. Há uma outra também opção que o que acontece. Eu tenho também um exemplo de outro cliente que tinha utilizadores across the globe, multigeografia, e que tinha, quando estava a trabalhar on-prem, tinha problemas de latência, de conectividade, que quando estava a conectar, o que acontecia é que os utilizadores que estavam em outra parte do mundo não tinha uma conexão realmente boa, tinha problemas. Uma das coisas que aconteceu quando mudaram pelo tema do SaaS é que então todos os utilizadores tinham a mesma latência
e, portanto, já conhecem que quando uma ferramenta parece que demora, é problema da ferramenta. E pode ser também que há custos e administração e, portanto, os utilizadores podiam estar a trabalhar o mesmo, já seja daqui ou de outro país. E também, outras das, não poupanças, mas outras das coisas que acontecem é que, como o vendedor que está a administrar a ferramenta, quando há novidades dentro da plataforma, rapidamente estão incluídas na parte da plataforma. E o que aconteceu, pode ser um bocadinho mais gracioso, mas uma vez ligou-me um cliente que estava a dizer-me: "Oye, Fran, tenho agora uma coisa que chama-se Click Alerting, que pode criar alertas. Quanto é o custo disto?" E eu estou dizendo: não, está incluído agora no SaaS. E o cliente disse: "Sim, seguro, posso fazer servir sem problema?" E eu: "Sim, podes fazer servir sem problema, porque podes fazer isto." Há 3 semanas voltou a ligar-me por o tema do auto-email. E, portanto, quando a ferramenta está a evoluir e está a criar muitas mais aplicações e muitas mais coisas, a gente pode aproveitar que vai ter também muitas mais coisas que fazer servir como a ferramenta dentro do SaaS. Essa é uma das coisas que, ao princípio, não está nos cálculos do retorno da inversão, mas depois o cliente pode aproveitar ainda mais. Neste caso, ajuda também as pessoas a sentirem os dados e a colaborarem mais. Sim. Ótimo. Com certeza. Alex, a mesma pergunta para ti. Que outros casos de uso conseguiste identificar neste movimento também de Cloud BI? Ok, bom dia primeiro. É super importante. Um dos pontos principais que eu acho que o Nélio e o Fran também comentou é o custo, né? No final do mês vai chegar a fatura e temos que deixar todos, no meu caso, deixar um cliente como o Nélio contente, né? Digamos, nesse movimento do on-premises para a nuvem, no mundo dos dados, vemos, principalmente nas tecnologias que eu trabalho, vemos algumas tendências, digamos, nessa transformação, nessa rearquitetura. Primeiro, o que chamamos de cargas de trabalho efêmeras, né? Que são cargas de trabalho que são difíceis de poder fazer algum dimensionamento e tem picos ou o uso dela não é constante no tempo. Que tipo de cargas de trabalho são essas? Uma delas, principalmente, são as de BI, a de Analytics ou Dashboards, porque o usuário, é difícil poder identificar quanto vai usar o usuário em recursos, seja, por exemplo, só para deixar um pouquinho o nível técnico, em memória e CPU, por exemplo, o que é o recurso computacional. Então, essas cargas de trabalho são super úteis para levar para a nuvem, porque, como o Nélio mencionou, eu já não preciso dimensionar para cobrir essa necessidade. Eu posso ter uma linha base zero e começar a utilizar a partir daí. Outras cargas de trabalho efêmeras também é tudo que são treinamentos de modelo de machine learning, por exemplo. Okay? Os científicos de dados, eles têm etapas do processo, né, do machine learning, digamos, de construir um modelo que tem a parte de treinamento. E, geralmente, precisa muita computação por pouco tempo para poder processar muitos dados. A teoria diz que quantos mais dados, é melhor para poder ter um modelo com mais precisão. Então, ter mais dados geralmente precisa de mais computação, só que por um período muito curto, às vezes minutos ou algumas horas. Então, de novo, ter uma infraestrutura grande para cobrir isso não é custo efetivo, né? Outro caso interessante que é mais novo e não aplica a quase todas as indústrias é IoT, por exemplo. Então, dispositivos IoT, como, por exemplo, empresas de transporte ou digamos, ATMs, não? Caixas para tirar dinheiro e tudo isso, geram informação e eles não estão em um data center, eles estão no mundo, né? No terreno, digamos, né? Então, essas infraestruturas que chamamos de IoT ou Edge, elas também são muito interessantes poder já começar a integrar no mundo do cloud, porque já permite digamos, ter muita mais interfaces de integração nesse sentido. Muito obrigado, Alex. Eu agora, parece que é tudo muito fácil de passar para a cloud e, obviamente, que a opinião aqui dos parceiros tecnológicos promove isso, mas, obviamente, que uma casa como a Casa da Moeda, com todas as preocupações
que tem em termos de segurança de dados e tudo mais, tem aqui um conjunto de preocupações associadas antes de iniciar este movimento do Data Cloud, seja na parte de BI, seja nas outras componentes, em movermos toda esta carga de dados para uma cloud. Portanto, de alguma forma, e dentro daquilo que puderes referir, gostava que indicasses todos os racionais ou todas as preocupações que vocês passarem, que de alguma forma também podem ser paralisadas com outros clientes que tenham necessidade de fazer este movimento. Sim. Bom, eu diria que há sempre a parte tecnológica. Eu acho que isso os parceiros, obviamente, já demonstraram o valor e é realmente intrínseco. Mas há aqui um fator que todos estamos a sofrer bastante, que é muito mais fácil para as empresas usarem investimento do que usarem custo, OPEX. E, na verdade, até porque tradicionalmente o investimento dos financeiros acham que se faz de uma vez e acabou, e os custos tendencialmente pretendem-se baixos. E quando nós passamos de um modelo de subscrição, um modelo de licenciamento perpétuo, em que estamos a usar, sobretudo, investimento para um modelo de subscrição, estamos a transpor valor que tradicionalmente estava no investimento para custo. E isso é um movimento que não é fácil. Não é fácil porque os departamentos financeiros, por norma, não aceitam que nós realmente aumentemos os custos e é preciso, este vetor é preciso realmente trabalhar em conjunto com a empresa e conseguir demonstrar o valor que as plataformas as a service e software as a service têm todas as outras camadas que eliminam e todos os outros custos que vão baixar progressivamente com isso. Portanto, eu deixo de precisar de ter uma equipa tão forte de infraestruturas, eu deixo de investir em hardware, eu deixo de investir em network um bocadinho, eu deixo de ter administração de sistemas, portanto, e eu realmente consigo também baixar esses custos de forma a poder aumentar, por outro lado, aquilo que são as subscrições. Pois, o segundo vetor que é muito importante quando nós fazemos este movimento de cloud, e sempre numa perspectiva, nós usamos sempre uma perspectiva muito plataformas as a service ou software as a service. Nós não acreditamos que fazer o lift and shift das infraestruturas on-prem para cloud traga grande valor. Portanto, acho que traz muito mais valor quando efetivamente conseguimos ter mais camadas que são geridas pelo parceiro e podemos pôr as nossas equipas a focarem-se mais no negócio. Mas um tema que existe e que o CISO, a parte de risco, tem sempre bastante presente, é realmente a privacidade e a segurança. E esse tem sido o principal driver que muitas vezes nos trava e que temos de ter cuidado. E se calhar um bocadinho também para os parceiros, aquilo que realmente me dá muito conforto é quando nós temos estes tipos de parceiros que têm certificações, sobretudo certificações muitas vezes nacionais. Não quer dizer que na prática sejam mais seguros ou sejam menos seguros, mas baixa bastante o risco de quem decide e baixa bastante aquele medo e aquela capacidade quando se tem o selo de uma entidade que efetivamente os dados estão alojados na Europa, quando se tem realmente um conjunto de certificações de segurança e esse selo, muitas vezes nacional, ajuda a que o processo de decisão seja muito mais fácil e ajuda a que nós também possamos ir para a cloud com a consciência que estamos a fazer tudo possível para que o risco seja baixo e ninguém está seguro, obviamente, mas num caso de um ataque, obviamente, sabemos que tomamos as devidas precauções. E depois o terceiro fator muito importante na decisão é, eu se vou para a cloud, eu não quero ter problemas de capacidade. A última coisa que eu quero estar a pensar é da mesma forma que eu penso quando tenho sistemas on-prem, que é como é que eu meto outra máquina, como é que eu cresço. Portanto, é muito importante pensar e desenhar os modelos e ver que modelos é que cada parceiro oferece, no sentido de perceber que temos elasticidade infinita no fim do dia. Não é? Por norma, procurar parceiros que efetivamente tenham uma escala suficiente para ter isso em muitos clientes, de forma que consigam, com os picos de uns, compensar os outros e ter uma elasticidade enorme. Obviamente aqui não está em causa fazer um pagamento pelo uso que se tem, está em causa de não ter restrições quando se quer realmente utilizar o serviço. Portanto, eu diria que esses são os três principais fatores. Portanto, o vetor financeiro, o vetor de segurança e o vetor de elasticidade não está na nossa cabeça que eu vou entupir o circuito. Muito obrigado
pelas tuas considerações e de certeza que serão, pelo menos, bastante comuns a outros clientes que queiram iniciar este processo. Agora, numa perspectiva mais de parceiro tecnológico, tomando em consideração estas preocupações que a Casa da Moeda teve, qual é a vossa resposta? Se calhar agora passava antes aqui ao Alex. Como é que vocês respondem normalmente a este conjunto de questões, nomeadamente a segurança, a escalabilidade, que o Nélio acabou de repetir? Correto. Então, são 2 pontos. Do Nélio, eu gosto de relacionar o primeiro e o último, né, que é escalabilidade e custo, que tem que estar controlado. Eu quero escalar, mas eu também não quero escalar de forma não controlada, né? Então, poder fazer uso correto dos recursos, obviamente, né? Ter o que chamamos, né, scale up, scale down de forma automática, dependendo da demanda do recurso, seja um BI, seja uma machine learning, seja qualquer serviço analítico, né? Então, é super importante ter essa escalabilidade, só que controlada, mas não limitada ao mesmo tempo. Então, aqui entra pontos como monitoração, observability, que o que faz é justamente poder dar informação do que os usuários estão demandando no momento e de que forma que eu posso controlar ou administrar esses pontos, né? O terceiro, e o segundo, para mim é super importante. Não temos nenhuma dúvida que as empresas estão usando os dados e que esses dados têm que estar seguros. Então, a parte de segurança é encriptação, acesso correto aos dados. Na verdade, não vamos viver no mundo 100% cloud, como pensamos. Vamos viver no mundo híbrido, na verdade, ok? Que é, muitas organizações vão manter dados on-premises, ok? Indústrias como bancos, seguros, telecomunicações, que geram muitos dados, eles vão ter ainda o que a gente chama de a gravidade do dado, né? Data gravity. Ainda muitos dados ainda continuam gerando on-premises, né? No data center. Não sei o futuro, se vai mudar. Empresas novas, fintech e tudo isso, startups, já nascem no mundo cloud, então não tem nenhum problema. Mas essas empresas mais tradicionais vão ter que combinar os dois ambientes, né? Querem utilizar os benefícios do cloud, está super bem, apoiamos essas iniciativas, só que também precisam manter infraestruturas on-premises. Então, agora, a complexidade de administrar dados não é só em um lugar. Não é no on-premises ou no cloud, agora é nos 2 lugares. Então, é super importante ter uma visão completa do que os usuários estão usando on-premises, do que os usuários estão usando na nuvem pública, que dados estão acessando, que tipo de processos estão executando. Bom, no meu caso, pouco que adicionar, mas sí que é verdade que, pelo tema da escalabilidade, na Click sí que é verdade que non há límite de escalabilidade, traballamos con Kubernetes e portanto, é autoescalável, se precisan de máis máquina, o produto vai utilizar máis máquinas, se precisa menos, sen custo adicional. Portanto, alá non há problema. Unha das conversas que nós sempre temos, e o Nélio tamén falou, a parte financeira. A parte financeira é as conversas... Depende dos departamentos. Como os departamento financeiro vamos a falar sobre todo de quando tem unha plataforma que já están a traballar on-prem e que ten que compraron as licencias a tempo e que, por tanto, son licencias perpetuas, mudar pelo modelo subscripción, temos que ser flexíveis e tentar saber, vai depender do tempo que há que teñas estas licencias ou non, que o que podemos facer para que esta mudanza non seja un problema pela parte financeira tamén. Pela parte de IT, as conversas son de segurança, que nós temos, cumplimos con, agora já non lembro-me, todos os ISOs e todas as normativas de segurança, mas esta nosa página web ten máis as seguranças que onde nós temos. E tamén a parte de performance. Esa parte de performance ven asociada con a escalabilidade ao final. Porque o que é verdade é que o que prefiren e o que queren os utilizadores e o que quere a xente da IT é que cando o produto está a traballar no SaaS, este a traballar igual de rápido ou máis ainda
que quando está a trabalhar on-prem, e que é uma das coisas que queremos fazer também, normalmente, porque então não tens necessidade de ampliar máquina on-prem, porque já está tudo no cloud, e no cloud já vais a trabalhar e vai ser autoescalável. E a outra parte de conversa da segurança, do tema de segurança, falei, e havia um terceiro ponto, que era? Escalabilidade. Da escalabilidade. Sim, bom, como a parte de Kubernetes já falei, é autoescalável. A única limitação que nós temos em Qlik na parte do SaaS é o tamanho da aplicação. Mas o tamanho da aplicação, nós chegamos até 5 GB. Atualmente, uma aplicação de 5 GB, os utilizadores de Qlik já conhecem que há muitos dados. É bastante grande, efetivamente. Eu acrescentava mais um ponto que eu gosto nesta parte da tecnologia que a Qlik tem, que é a capacidade de ter ambientes em cloud e on-premise ao mesmo tempo, híbridos neste caso. Ou seja, e de alguma forma dá aquela segurança para que as organizações que ainda não estão totalmente confortáveis em passar todos os dados para a cloud, possam ainda ter ali uma defesa, assim, uma cerca em alguns dados, assim, estes ficam aqui ainda deste lado. Sim, com certeza. E a partir do momento que depois tenham essa segurança, também possam ter, então, todos os dados na cloud. Sim, o Alex também comentou, é verdade que os ambientes híbridos são um dos ambientes que muitos dos nossos clientes estão a demandar. Acho que os parceiros tecnológicos aqui têm ajudado bastante e dar esta segurança às organizações de forma que elas façam o processo de acordo com o que pretendem fazer e não uma situação totalmente imposta. Olha, é aqui, ou é isto, ou é isto. Não. Aqui acho que vocês têm tido um papel fundamental de aproximação também nesta componente. Eu, por último, tinha aqui mais uma questão. Está relacionada com as notas introdutórias. Todo este processo de Cloud BI, a meu ver, e falando com alguns clientes, tem promovido um pouco a data culture, a componente da literacia dos dados. Portanto, ou seja, as pessoas começaram a estar ainda mais perto dos dados e fazer as suas decisões suportadas efetivamente em dados. Este, de alguma forma, tem sido o meu sentimento, mas gostaria de todo modo que corroborassem ou contestassem esta afirmação. Bom, eu, depois de ver a apresentação anterior, senti que nós estávamos muito longe, não é? Quer dizer, a verdade é que as organizações têm o seu DNA e têm a sua cultura e realmente, se calhar, organizações mais recentes têm uma data literacia muito maior e também fruto, se calhar, da própria estrutura da empresa, do DNA. Nós não temos e se calhar muitas empresas grandes em Portugal não têm. E realmente é preciso perceber isso, não é? É preciso perceber que as empresas, se calhar, não têm capacidade de fazer estes processos que vimos na apresentação anterior, não têm capacidade de ter suficiente número de pessoas para criar essa cultura, mas as pessoas continuam a precisar de dados e os vários departamentos continuam a precisar de tomar decisões e decisões informadas. Portanto, eu acho que a parte tecnológica, eu acho que os parceiros têm que, acho que isto é um given, eles têm que realmente nos dar hoje em dia capacidade computacional, elasticidade, portanto, e sobretudo, e penso também tem sido isso a evolução nos últimos anos, as ferramentas têm que ser fáceis, ou seja, a pessoa tem que se abstrair do que é a parte tecnológica e trabalhar como se estivessem a trabalhar naquilo que já sabem trabalhar toda a vida, não é? E as pessoas da IT também têm que despender menos tempo em questões técnicas e despender mais tempo em questões tecnológicas. Eu acho que aqui o grande desafio, e acho que há aqui um imenso caminho que pode ser feito, eu não acredito para empresas mais legacy, não acredito tanto na mudança de processos como na apresentação anterior, porque isso constrói-se em empresas com cultura nova. Eu acredito que os SaaS e os PaaS podem entregar muito mais valor, começando a entrar nos modelos de negócios. Para mim, o que eu vejo é que nós temos, por exemplo, temos projetos de rateio de fábrica, não é? Que é rateio de produto em fábrica. Isto é um projeto que tem muito know-how de negócio na forma como se estruturam os dados, na forma como são construídos os dados. Era de um valor incrível nós que tivéssemos os SaaS e os PaaS de BI, que já dão tudo aquilo que falei, mas começassem a dar e a sugerir
modelos de relatórios, modelos financeiros, modelos de fábrica, que começassem realmente, e se calhar sendo até um bocadinho mais sonhador, não é? Começassem a usar a informação dos clientes, que obviamente a que se pode partilhar, e começassem a sugerir a clientes da mesma indústria que efetivamente tivessem relatórios, aprender também com o próprio cliente, não é? Perceber que este cliente tem um modelo financeiro daquela forma. Portanto, e essa tem sido realmente a nossa dúvida, que é como é que nós construímos os relatórios financeiros, os dashboards, e acho que já vemos algumas áreas, na parte de lojas online e tudo mais, já vemos algumas áreas onde o SaaS já entrega muito mais valor do que o tecnológico. Já dá insights de negócio muito importantes, a dizer, olha, este cliente costuma-te comprar isto e aquilo. Não é? Se calhar temos que aplicar também isso ao BI. Ou seja, temos que dar o passo seguinte e temos que, efetivamente, começar a entregar mais valor, não tecnológico, valor de negócio, à plataforma e com isso, conseguirmos que as organizações possam ter mais-valia enorme da Global BI. Sim, a maior adoção. É um rap também. É um rap quanto. Eu acho que há uns pontos interessantes que vão envolver os utilizadores, nomeadamente a componente da alarmística avançada, portanto, quando é a própria plataforma a dar-te esses alertas e que estavas a dizer e também, e também toda a componente do AI que começa a estar integrado nestas plataformas novas, com as tais sugestões e forecasting, e, portanto, deixamos de ter o BI tradicional também, que diz o que aconteceu, e começamos a passar para um BI muito mais descritivo e para as novas realidades. E isto acho que vai trazer muitas pessoas para esta, inclusive a parte da colaboração, que muitas das ferramentas de hoje em dia também já têm toda a componente de colaboração. Então, isto vai conseguir aproximar as pessoas também desta nova cultura de dados que o Luís acabou por introduzir na primeira apresentação. E agora, também aqui, numa perspectiva de parceiro tecnológico, Fernando, por favor. Bom, ainda há muito caminho a recorrer conjuntamente nestes casos, porque o data literacy que está aqui, depois da transformação digital, depois da Covid, onde todas as companhias fizeram uma agilização, uma mutação mais rápida pela digitalização e transformação digital, há muito caminho a recorrer pelo tema do data literacy, porque para mim o data literacy é que as ferramentas que nós temos é combinar o real time com analytics, que pode ajudar. Por exemplo, nós temos um caso de um retalho que o que está a fazer é que quando alguém entra nas suas lojas, tenha rapidamente no seu telemóvel algumas ofertas para eles, diretamente, direcionadas. Isto agora parece que seja ciência ficção, mas é uma coisa que já vai estar à volta da esquina, vai vir rapidamente também. Igual que acontece com isto, vai poder acontecer quando tu tens todos os dados realmente transformados e tens real time, vai poder ajudar para as pessoas da loja, que podem receber também as pessoas que estão a entrar. Parece complicado, mas estamos a fazer este caminho e há muito caminho ainda que recorrer. Eu acho que as companhias, a maioria das companhias, estão ao começo, ao princípio do caminho. E todos vamos a ir para o que é o data literacy. Ainda não temos um data literacy dentro da companhia. Podemos achar que sim, muitas vezes, mas a realidade é que o data literacy tem que ver uma combinatória do AI, da analítica que é avançada, que também temos, e também da analítica em real time, que são das coisas que vamos a precisar para fazer melhores decisões do negócio final de tudo. E eu acho que ainda estamos no caminho e que temos muito caminho a recorrer conjuntamente. Muito obrigado. Sim, quando eu digamos, estudei um pouco esses movimentos para os clouds, eu também vi o lado ruim. No caso da Casa da Moeda, é feliz que seja um caso de êxito, né, de sucesso que foi para a nuvem, mas também tem muitas empresas que tentaram esse movimento e não conseguiram. Algumas delas, por exemplo, foi o primeiro ponto, né, o primeiro vetor financeiro, o custo. Gastar o budget, o dinheiro de um ano de projeto em meses, às vezes 3 meses, 2 meses.
Esse é um fator mais financeiro, de controle e tudo isso. Mas o outro ponto, geralmente, é a resistência do usuário, né? Que aí vem a parte do literacy, como eu faço o onboard desses novos, digamos, dos utilizadores, né? no mundo do cloud. Hoje, muitas universidades, por exemplo, já ensinam Python e coisas de machine learning e tudo isso. Então, essa nova geração que já vai entrar nas organizações e já no mundo 100% cloud, como é que podemos fazer que as outras gerações começam a nivelar para cima, né? Ninguém quer nivelar para baixo, todo mundo quer subir esse nível de literacy, né? Para que todos estejam em um patamar de poder utilizar dados para tomar decisões, de poder ter... Quando eu escuto literacy, data literacy, o que eu vejo é um usuário que possa, primeiro, não somente manipular os dados, né, acessar os dados, mas também que ele possa ler os dados e tomar decisões utilizando esses dados. Que não geralmente é um usuário técnico, 100% técnico. Ele é só um usuário, um consumidor, como vimos, né, na pirâmide. Então, como é que podemos ter esses dois grupos, né, e apoiar, e ter o grupo mais técnico, né, que ele precisa de um literacy mais elevado, digamos, né, com o outro grupo que finalmente vai consumir essa informação. Então, aí, por exemplo, nessa transformação dessas ferramentas do mundo on-premises para o mundo cloud, o que vemos é utilização de linguagens de programação ou de acesso aos dados que hemos tido por 40 anos, 50 anos. Porque isso já ajuda muito no ramp-up, né, no onboard desses usuários, desses utilizadores, né, na nuvem. Então, combinar esses acessos ou manipulação de dados tradicionais com as novas tendências como Python, Machine Learning, analítica avançada e tudo isso, e ter uma plataforma única para poder, que a gente chamamos de Unified Data Platforms, né, que possa combinar todas essas capacidades em uma só plataforma no mundo cloud ou híbrido, que seja necessário. Muito obrigado. Eu não tenho mais questões para já. Cumprimos aqui também um pouco a agenda. Acho que estamos mais ou menos confortáveis com o tempo. Só me resta agradecer-vos os contributos enquanto... Sim, claro que sim. Muito obrigado. Bom, eu não vou falar de fabricante por uma questão de alguma delicadeza, mas é uma excelente questão. Na verdade, nós tivemos aqui 2 ou 3 temas importantes. Portanto, a questão que eu lhe falei da segurança, e estavam aqui há bocadinho a falar, nós não passámos os dados em cru, como é óbvio, portanto, tivemos realmente alguns níveis de mascarar, agregar dados, portanto, para ter essa segurança. Basicamente, estávamos numa solução on-prem e passámos para a mesma solução no modelo de subscrição, portanto, passámos de uma subscrição de perpétua para um modelo de subscrição software as a service, e o que melhorou foi realmente aquilo que estava a explicar no início, que é realmente a experiência do utilizador. Não é? Nós tínhamos alguns problemas de hardware, tínhamos alguns problemas de dimensionamento da infraestrutura on-prem, e que realmente não respondia àquelas que eram as necessidades do utilizador. Nós começámos, sobretudo, por um projeto na área financeira, foi o projeto que foi o driver da parte do BI, portanto, nós, ali a parte financeira tem um impacto muito grande pelo rateio dos produtos da fábrica e conseguir descascar um bocadinho quais são ali as margens todas de cada um dos temas, e esse foi o driver para depois aplicarmos à empresa toda. Os ganhos, realmente, como disse, temos uma atualização muito mais perto de real-time. Não real-time porque um ERP de fábrica também não pode
ser incomodado muitas vezes e também não é relevante. Portanto, o nosso BI não é um BI de monitorização em tempo real, portanto, aí temos os shop floors e os processos da fábrica que têm esse intuito. É um BI muito mais analítico a posterior, portanto, chega ali 2, 3 vezes por dia a ter a informação relevante de quais os processos e os documentos que estão nos nossos clientes, quais é que foram entregues, quais os SLAs cumpridos. Portanto, melhorámos o refrescamento, obviamente, mas sobretudo, e eu acho que aí é que foi o grande ganho, melhorámos a capacidade de processamento, ou seja, um relatório que às vezes demorava 10, 15 minutos de manhã a tirar e que era relevante para a tomada de decisão passou a ser imediato. Também melhorámos, deixámos de nos preocupar na questão do licenciamento e começámos a aplicar ao resto da empresa a utilização das licenças e criámos o conceito realmente de power users em cada uma das áreas de negócio e fomentámos que eles pudessem começar a explorar os dados. Uma das coisas que eu não expliquei, e estou aqui a incidir muito na fábrica, mas nós temos muitas outras áreas de negócio muito dispares, não é? Além da área de produção de documentos, temos o Diário da República, temos o livro de reclamações eletrónico, temos as contrastarias, onde é marcado todo o ouro nacional, temos uma área também de finishing e selos, portanto, e esta dispersão de negócios faz com que os dados analíticos sejam completamente diferentes para as áreas de negócio. Portanto, e nós, aí o que conseguimos também fazer com isto foi deixar-nos preocupar com a dimensão da máquina, com a dimensão do que é que eles iam fazer ali, porque às vezes havia utilizadores que também punham aquilo ali com queries pesadas e começámos a formar muito mais esses power users para eles próprios também explorarem dados e fazerem os seus relatórios. Relativamente à última questão que fez também, que indicadores é que temos? Portanto, nós temos um projeto, que é o Projeto Jano, que é um projeto de rateio que obviamente é muito ligado à parte financeira, mas que tem um relatório diferente do tradicional relatório de demonstração de resultados, que é muito direcionado àquilo que é o custo de cada uma das unidades por produto. Portanto, esse foi um dos projetos que consegue sair em 20 minutos ao fim do mês. Temos, depois, cada uma das áreas de negócio consegue trabalhar e gerir os seus indicadores de uma forma muito mais fácil e, sobretudo, deixámos de ter uma preocupação de se estavam a ter aplicações muito grandes, se eles realmente estavam a fazer coisas que não deviam, porque é uma preocupação que passa a modéstia, ficou do lado dos parceiros. Basicamente, depois posso dar mais detalhe em privado, se tiver interesse, mas basicamente foi esse o principal ganho. Muito obrigado, Hélio. Vamos terminar então. Eu passo a palavra aqui ao Pedro Caria. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Muito obrigado.